Ok, muito bem-vindo a todos. Nós estamos neste momento com 26 participantes e estamos à espera de alguns mais. Portanto, o meu nome é Alexandra, eu estou em Portugal, estou aqui, fiz aqui um convite à minha amiga e colega Rosângela Pedrosa, que está no Brasil, em Belo Horizonte, para ser mais precisa, para dinamizarmos um workshop sobre esta metodologia de desbloqueando a sua imunidade à mudança. Este webinar terá a duração de 1 hora, aproximadamente. Vai ser um desafio para nós, porque é a primeira vez que temos um webinar com tantos inscritos, portanto nós estamos à espera, tivemos uma solicitação de mais de 100 pessoas, alguns não vão poder estar presentes, disseram claramente que não iam estar presentes, solicitaram a gravação posteriormente, mas, no entanto, queremos dar as boas-vindas a todos. Vamos ter muitas pessoas do Brasil, de vários pontos do Brasil, e vamos ter, também temos cerca de 45 pessoas inscritas de Portugal, de vários setores de atividade, de várias empresas e possivelmente com expectativas diferentes, mas todos curiosos para conhecer esta ferramenta. Para evitar ruídos de fundo, nós vamos pedir a todos que se mantenham em silêncio, portanto vocês podem silenciar o vosso microfone, podem ou não ter o vídeo aberto, mas, portanto, nós vamos manter, tanto eu como a Rosângela, vamos manter os nossos vídeos abertos. E vamos meter, eu e a Rosângela também nos vamos silenciar o nosso microfone quando não estivermos a falar, que é para aumentar a qualidade de som. O que é que eu gostaria mais de dizer? De qualquer forma, apesar de não vermos as vossas imagens e de não vos ouvirmos, gostaríamos muito que este tempo juntos fosse muito dinâmico e, portanto, a qualquer momento podem utilizar o chat, portanto, se mexerem no vosso ecrã, em baixo aparece um íconezinho de chat e, portanto, podem utilizar o chat a qualquer momento para colocar as vossas questões ou partilhar algum comentário. E nós faremos o possível para ir acompanhando esse chat e, à medida do possível, ir dando as respostas. Sendo que, no final deste webinar, iremos ter um espaço para presenças. Rosângela, posso pedir para passar o slide, por favor? Portanto, isto é um bocadinho sobre nós não vamos aqui detalhar, estamos a ouvir alguém a falar no fundo. Vou tentar ver quem é e silenciar, já silenciei. Isto é um bocadinho sobre nós, para quem não nos conhece. Nós vamos partilhar convosco tanto a gravação como depois algum material para a vossa... Para continuarem a explorar, inclusive os nossos resumos e algum outro material que nós possamos disponibilizar neste momento. Ora bem, o nosso webinar de hoje pretende apresentar uma ferramenta de apoio à mudança, na qual a minha amiga e colega Rosângela se certificou pela Harvard Business School, portanto foi fazer o curso com os criadores desta ferramenta e eu lancei-lhe o desafio de apresentar e expandir um bocadinho mais para um público mais alargado, porque nós já estamos a ser algo solicitadas por algumas empresas, nomeadamente no âmbito de projetos de gestão da mudança, para aplicar lá esta ferramenta e, portanto, achámos que começámos a ver que seria algo bastante curioso e que outras pessoas poderiam estar interessadas. Não pretendemos dar-vos nenhuma varinha mágica, ok? Portanto, não vai ser ao fim de 1 hora que vocês vão sair daqui com uma varinha mágica para solucionar todos os vossos processos de mudança. No entanto, gostávamos que no final deste webinar tivessem adquirido
mais alguma tomada de consciência sobre processos importantes que ocorrem durante a mudança e quando nós pretendemos mudar. A temática da gestão da mudança, como eu disse, é realmente algo muito solicitado para a nós, enquanto coaches, enquanto profissionais que atuamos na esfera dos recursos humanos, e face a esta comprovada eficácia, é então nossa intenção partilhar as experiências, conhecimentos, vamos ter alguns testemunhos também. Não sei, Rosângela, pode passar aí só aqui também falar da agenda. Portanto, nós a Rosângela, vamos começar com uma visão global do que é a imunidade à mudança, que a Rosângela vai passar, e depois passamos para 2 depoimentos e alguns esclarecimentos, debate para quem quiser colocar questões, e depois então terminamos o nosso workshop. Da minha parte é tudo, passa a palavra para a Rosângela. Bom, bom dia a todos, super obrigada pela presença, pelo interesse. Acho que nós fomos gratamente surpresas, né, com em torno de 100 pessoas inscritas, mesmo que elas não compareçam, são pessoas que vão receber a gravação e que estão demonstrando que esse é um tema que sempre foi importante, cada vez mais tem batido a nossa porta com alternativas diferentes que possam nos auxiliar a caminhar na mudança. Os 2 autores, o Robert Kegan e a Lisa Leary, têm mais de entre 25 e 30 anos que eles tentam responder essa questão. Por que é tão difícil mudar? E cada um de nós, eu tenho certeza, que se depara e já se deparou muitas vezes com essa pergunta, né? Aquela hora que a gente está sozinho e fala, ai meu Deus, eu gostaria tanto de mudar isso, este ano vai ser diferente. E então é sobre isso que a gente vai abordar na imunidade à mudança. Os 2 autores são então dedicados ao desenvolvimento de adultos, né? Tem uma série de pesquisas, o livro Imunidade à Mudança é o 2º livro deles, e eles já lançaram recentemente mais 2 livros, todos abordando sobre o tema. São professores, então, que dedicam, tem uma empresa, a Minds at Work, e 3 são professores dedicados em Harvard. Uma foto da gente com eles, são absolutamente simpáticos, foi muito bacana ter ido. Eu tenho um grupo de estudos, já há um ano a gente estuda isso no Brasil com um livro, e a gente vê que faz toda a diferença ir até lá, beber na fonte, compartilhar com eles. Então, isso para mim foi um acréscimo profissional muito interessante. Dos 2 livros, o em inglês e o em português, no Brasil está esgotado o livro em português, e me parece que Portugal também, não saberia dizer com muita certeza, mas é um livro que está tendo, provavelmente a gente deve se deparar recentemente com próximas edições. Voltando àquela pergunta, por que é tão difícil mudar? É óbvio que se eu tivesse tempo eu perguntaria a todos vocês, mas vamos direto à questão. Essas são possíveis explicações que nós ouvimos, principalmente quando a gente fala do outro. Falta disciplina para a pessoa, a motivação dela não é tão suficiente, ela começa a não ver resultados e desiste. É muito difícil reverter velhos hábitos que a gente pode considerar que são justificativas consideradas tradicionais e, infelizmente, a grande maioria inadequadas. Os autores gostam muito de chamar de resoluções de final de ano, e a gente está aí, né, entrando em abril, talvez ainda esteja muito fresco na nossa mente o que a gente se prometeu para 2016, né? Hoje a gente às vezes chama de abordagem da dieta. Segunda-feira eu começo a dieta e quando chega terça, quarta ou quinta-feira já se foi. Ou no caso do final de ano, quando passa o carnaval, provavelmente para nós brasileiros, a gente se vê deparando com padrões antigos. Então, por que essas resoluções, na grande maioria, não funcionam, né? O que tem de errado com isso? Então, a grande descoberta dos autores, que, na verdade, gente, a teoria não é nova. Outros autores já descobriram isso. A questão que eles descobriram, que eles pontuaram de uma maneira mais sistematizada e mais clara,
é que eles chamam de ser um problema de modelo mental, ou seja, está dentro da cabeça, da mente, do coração da pessoa e não do lado de fora, só no comportamento que seria o sintoma. Então, como que a gente faz para processar mudanças? Antes de entrar mais diretamente, dois temas ou conceitos que eu acho fundamental destacar. Por que a teoria chama imunidade? Isso, às vezes, causa um certo desconforto, né? A imunidade está ligada à doença, o sistema imunológico. E eles trouxeram isso exatamente da medicina. Quando nós somos imunes a um determinado vírus, nosso corpo nos protege. Então, ele provoca uma proteção com o sentido de nos trazer saúde. Então, eles usaram o termo imunidade nesse sentido. Nós temos uma proteção interna, desconhecida, mas poderosa e ativa, que nos impede, muitas vezes, de fazer mudanças significativas, apesar do desejo, da vontade, do esforço. Neste conceito, eles trazem, então, o conceito de mudança adaptativa. Não sei se vocês já ouviram este conceito. E aí eles fazem uma diferença entre a mudança técnica e a mudança adaptativa. A mudança técnica, normalmente o conhecimento está fora da pessoa. Eu vou buscar nos livros, no treinamento, nos aplicativos, no software, e eu estou focando o problema. No caso da mudança adaptativa, o foco está na pessoa que tem o problema. Ele lida com questões mais complexas e o conhecimento está dentro das pessoas, mais precisamente na necessidade de rever crenças. Eu gosto muito de fazer um parênteses aqui, principalmente para quem é do RH, para quem trabalha com desenvolvimento de gestores. Eu tenho quase 30 anos de experiência em desenvolvimento de gestores, com uma grande business school, a Fundação Dom Cabral, e hoje, estudando essa teoria, me faz muito sentido quando a gente gasta muito dinheiro falando, ajudando os líderes a dar feedback, a delegar mais, a construir com a equipe. Então, a gente dá curso, dá livros, faz seminários, e quando a gente vai ver na prática, a grande maioria não apresenta mudanças tão significativas. E eu tenho visto isso muito claramente, depois eu vou contar alguns exemplos. Por quê? Nós damos soluções técnicas, quando, na verdade, a gente precisaria de trazer mudanças adaptativas. E acho que esse é um grande potencial dessa ferramenta. Ajudar com que líderes possam rever modelos mentais que os impedem de dar feedback, de delegar, de atuar como um gestor de pessoas, que é o sonho tão sonhado, né, da maioria de quem investe em desenvolvimento de gerentes, de gestores. Bom, a metodologia, para vocês terem uma ideia dessa metodologia, a gente precisa mostrar para vocês o que é o mapa da imunidade à mudança. Então, ela se ancora na construção de um mapa, e essa construção, ela só tem sentido e ela só agrega valor se a gente garantir que é um trabalho que envolve mente e coração. O que é isso? Não é um trabalho que fica só na razão. Ele vai mexer com o modelo, com o coração e com a emoção das pessoas. A gente vai poder ver isso tanto ao longo da minha apresentação do mapa, quanto do compartilhamento de duas experiências de profissionais que passaram por ele. O processo de construção do mapa é, então, um processo calcado em reflexões individuais, onde o cliente precisa contar com a ajuda de um parceiro. Um coach, de preferência, ou quando a gente faz um workshop, nós temos um facilitador e a gente convida que ele tenha na sala um parceiro para que ele possa discutir e fazer uma reflexão mais dirigida ou estimulada por uma outra pessoa. Dá para construir um mapa sozinho? Dá, mas é muito mais difícil, né? Vocês vão ver aqui no fundo, agora eu coloquei o modelo do mapa de imunidade à mudança. Então, toda hora que eu dizer o mapa, é esta a figura que vocês vão ver. Como? Ok? Vocês verão que eu tenho aqui 6 colunas e vai ter uma pergunta central para cada uma dessas colunas. O processo ele é gradativo e à medida que o cliente vai passando por cada uma das colunas, eles vão perceber que há uma visão sistêmica, há um dinamismo, uma inter-relação entre as colunas.
Essas setas que vocês veem ligando a coluna A1 a 3, A3 a 1, né, em cima, embaixo, e ligando a 4 a 2, é para dar ideia de como que uma coluna se conecta e interage com a outra. Então, é um sistema integrado. Como que é, então, a construção? Na primeira coluna, aquela coluna cinza, na verdade, os autores agregaram essa coluna posteriormente, e ela é um valor muito interessante. A gente pede às pessoas que vão passar pelo mapa para levantarem feedbacks sobre o que as pessoas consideram que seria importante que ela mudasse. Ou seja, se ela fosse escolher um único objetivo de desenvolvimento, que objetivos seriam esses? E a gente convida também que o cliente faça um brainstorm, uma primeira lista de objetivos de mudança, de ideias de melhoria. Então, a coluna cinza é um recurso onde ele vai se inspirar para escolher a primeira coluna, que é o objetivo de desenvolvimento. À medida que eu vim passando pela minha experiência, semana passada eu tive uma grande organização, a ArcelorMittal, a gente construiu 30 mapas de gestores. Eu achei interessante trazer o nome, agregar, além de objetivo de desenvolvimento, agregar desejo de melhoria. Ou seja, na verdade, depois que eu ouvi feedback, depois que eu coloquei alguns desejos, qual é realmente uma questão que, se eu avançar, eu considero que eu tenho chances de ser significativamente melhor. Então, essa parte é crucial, porque a pessoa precisa escolher algo que é de fundamental importância, algo que depende absolutamente dela. Ela acredita que há espaços para melhorias, está redigido no afirmativo, e se numa escala de 1 a 5, ela dá uma nota pelo menos 4. Se ela quer mudar e dar uma nota 2, não é tão significativo assim. Então, o mapa é construído em cima de um único objetivo de desenvolvimento. Obviamente, a pessoa pode fazer outros mapas. Aqui um exemplo de um cliente real meu. Então, ele disse, depois de conversar sobre várias questões, otimizar a agenda para que eu tenha tempo sobrando para dar conta das principais responsabilidades. Ou seja, eu queria eliminar o estresse da agenda. E ele deu uma nota de 1 a 5. Na coluna 2, a gente pede o cliente para listar comportamentos que ele faz ou deixa de fazer que jogam contra a meta da coluna 1. Muito importante, ele não deve se preocupar, porque às vezes é muito natural o cliente, mas eu quero fazer, agora eu vou ser diferente. Eu faço isso porque a minha agenda é assim, assim, né? Na verdade, isso não interessa. O que interessa na coluna 2 é listar comportamentos contrários. Então, exemplos do meu cliente. Eu deixo tudo para a última hora, eu não estabeleço prioridades, eu não digo não, ou seja, eu aceito a responsabilidade dos outros a qualquer hora que elas cheguem, eu não delego, eu interrompo uma ação que eu estou fazendo para atender outras pessoas. Então, como vocês podem ver, são comportamentos contrários a quem quer otimizar a agenda, quem não quer ter estresse, quem quer ter uma boa gestão do tempo para que seja mais produtivo. Na terceira coluna, ela vou gastar um tempinho mais nessa coluna, ela é a porta de entrada para compreender o sistema de imunidade. Então, essa é a coluna-chave. É a mais poderosa e é onde ela permite ao cliente descobrir reais motivações que sustentam os comportamentos deste cliente. E elas ajudam a explicar, ou pelo menos começam a explicar, por que as famosas resoluções de final de ano não se sustentam, por que elas têm pouco poder para efetivar uma mudança e por que elas, de uma certa forma, desrespeitam a complexidade da nossa mente. Outra coisa que essa coluna 3 nos permite, elas nos mostram por que essas resoluções falham ao não nos deixar ver o que está por trás das cortinas, por trás dos bastidores. O fato de estar atrás das cortinas não quer dizer que não exista, muito pelo contrário. É uma força ativa, poderosa, que faz com brilhantismo
essa obstrução para a não mudança. Então, em essência, quando a gente começa a trabalhar na coluna 3, na coluna chave, ela vai ajudar o cliente a tornar visível essa força invisível. Os autores usam muito uma expressão que é o pé no freio e o pé no acelerador. Então, eu tenho o pé no acelerador, quero mudar a minha agenda, ter uma melhor gestão do tempo, delegar mais. Pé no freio, nós vamos ver agora por meio da coluna 3, ok? Então, essa coluna 3, eu tenho duas formas de chegar até ela. Ela é chamada de meus compromissos ocultos. Isso, de uma certa forma, traz um desafio de compreensão. E quando eu digo meus compromissos, normalmente a gente vai falar daqueles que são abertos. Eu tenho um compromisso, ter uma melhor gestão do tempo. Esse é o aberto, que eu coloco explícito, coloco no Facebook. Agora, o compromisso oculto eu nem conheço, então ele me tem como refém. Para construir este compromisso, o primeiro passo é construir a caixa de preocupações, My Worry Box. Então, a gente convida o cliente para se imaginar se comportando de uma maneira oposta àquela coluna 2. Né? O que a pessoa sentiria, pensaria, se ela consegue identificar alguma dúvida, alguma ansiedade. Muito interessante perceber que a primeira reação é as pessoas dizerem: eu me sentiria ótimo se eu conseguisse coordenar a minha agenda, eu me sentiria super feliz se eu conseguisse emagrecer e fazer dieta. Isso já é uma presença da imunidade. A pessoa tem dificuldade de acessar essa força oculta. E aí, obviamente, tem várias maneiras que a gente, como coaching, vai ajudar o cliente a chegar até lá. No caso do meu cliente, a caixa de preocupações, depois de muito trabalhar, ele soltou do fundo da alma, né? Eu me sentirei vazio. Então, se eu estabelecer prioridade, se eu disser não, se eu planejar o meu tempo, se eu delegar responsabilidade, ia ser ruim, eu vou me sentir vazio, menos importante, menos necessário, eu vou me sentir um grosso, um autoritário, eu tenho medo de perder o controle. Falando assim, pessoal, parece muito racional, só que isso vem de uma maneira muito forte. Esse meu cliente, foi muito interessante, que eu estava com ele, fui anotando, e depois, quando ele se viu aquilo, ele teve uma hora que chegou a duvidar que ele teria falado aquilo, de tão impactante que estava, que ele até preferia não perceber que era dele. Então, essa caixa de receios e preocupações, ela é matéria-prima para que a gente construa, ou ajude o cliente a construir os compromissos ocultos, que é a parte de baixo da coluna. Então, no caso desse cliente, a forma, eu vou passar muito rapidamente para ela, é ajudar o cliente a escrever assim: eu estou comprometido com. Então, lá em cima, se ele não quer, ele tem medo de se sentir vazio, então ele tem um compromisso interno, oculto, de não se sentir vazio, de não ter tempo livre. E isso, às vezes, a pessoa, como assim eu tenho um compromisso? É não percebido, é invisível. Eu faço tudo para não me sentir vazio. Eu faço de tudo para não ter tempo livre. Eu tenho um compromisso interno em ser importante e necessário. Eu tenho um compromisso interno de não ser grosso, de não ser autoritário. Eu tenho um compromisso de ser um cara legal, disponível para todos. Muito interessante também destacar que essa coluna 3, ela é brilhante porque essa força é muito competente. Ela vai te ajudar a proteger uma imagem que você construiu de sucesso ao longo da sua vida. Por que esse cara, esse gestor, tem sucesso? Porque ele tem uma produtividade super alta, sabe muito, conhece muito. As pessoas, quando eles precisam dele, ele responde o tempo todo. É um cara super disponível. Então, ele está fazendo tudo para proteger essa imagem. Então, é um sistema de proteção. Só que, na medida que ele começa a entrar em estresse, que ele começa a não delegar, começa a não formar gente, ele começa a perceber que o custo dessa imagem já está deixando de ser 100% bacana, verdadeiro e valioso. Então, vem um encontro, a necessidade de mudar. A
partir da coluna 3, esses compromissos que tem a pessoa, né? E é onde ele começa a ver, eu tenho aí um goal, um objetivo, lá atrás eu tenho compromissos ocultos e por isso eu tenho comportamentos contrários ao goal, à meta. Então a gente vê um pé no freio e um pé no acelerador. Da coluna 3, a gente avança para a coluna 4, que é a coluna das grandes crenças. Essas duas pessoas, cada uma delas, tem certeza absoluta que o seu ponto de vista está correto. Para o da esquerda é o 6 e para o da direita é o 9. E por mais que eles venham a brigar e discutir, cada um vai bater o pé que a sua lente é a lente verdadeira. Então, nessa coluna, ela é chamada em inglês de Big Assumptions, grandes crenças. Porque ela traz para a pessoa uma visão de que a crença dela é absolutamente verdadeira. Então, na quarta coluna, quando a gente caminha da terceira para a quarta, a gente começa a ajudar o cliente a ver que ele só tem possibilidade de mudar quando ele reconhece esse modelo dinâmico dessa imunidade, essa proteção. Quando ele reconhece que, na verdade, ele caminha para não mudança, para manter o status quo. E agora, à medida que ele escreve, daqui a pouquinho que ele escreve as crenças da quarta coluna, ele consegue ler de trás para frente e ver uma história poderosa. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar a quarta coluna do cliente. Então, os destaques da quarta coluna. Essas grandes crenças são ocultas, mas agem ativamente, uma força poderosa. São únicas de cada pessoa. Mesmo que na coluna 3 os grandes receios sejam iguais, a crença para duas pessoas diferentes pode ser diferente. Então, nós precisamos ajudar o cliente a explicitar as suas próprias crenças. Elas são consideradas sérias ou urgentes. Eu estava conversando essa semana com o cliente, ele dizendo, a minha crença é tão forte que eu, sinceramente, eu achava que eu morreria se eu mudasse. E o Robert Keegan coloca isso muito com alguns clientes dele, é uma sensação quase que de morte. Elas normalmente são seguidas. Eu sei que isso não faz o menor sentido, que isso não acontece. Mas, na verdade, o cliente opera como se. E ela, então, à medida que você torna a crença visível, tira a crença de um sujeito dentro da sua cabeça e a transforma num objeto, fica mais fácil você ver os comportamentos contraditórios, fica mais fácil você entender o porquê da não mudança, e aí a gente pode dizer que os problemas que você sente passam a ser educacionais, passam a ter um potencial de te ajudar a caminhar para a mudança. Na abordagem técnica, que é aquela de passar o conhecimento, normalmente ela não nos leva para a segunda coluna. E hoje eu vejo que em coaching, pessoas menos treinadas ou muito ancoradas em ferramentas correm o risco de, na segunda coluna do cliente, apresentar uma série de ferramentas super bacanas, mas que não tem efeito. Por quê? Ele não foi na crença. Ontem eu atendi um cliente que fez o primeiro workshop e uma coisa que eu não disse, esses autores começaram a desenvolver esse modelo estudando obesos e cardíacos, que apesar do médico dizer que se eles não mudassem, eles correriam o risco de morrer, eles continuavam, apenas 3 em cada 10 mudavam o comportamento da qualidade de vida. Eu tive ontem um cliente que fez cirurgia bariátrica, emagreceu 40 quilos e já recuperou 20. E conversando com ele ontem sobre a crença, ficou muito claro para ele que entrar em dieta, fazer o compromisso, é um risco enorme de deixar de ser o cara legal, o amigo, deixar de ser networking, é ser ranzinzo, chato e burocrático. Ou seja, ele tem uma imunidade tão forte que, apesar de uma abordagem técnica, que foi a cirurgia bariátrica, isso não mudou a mente dele. Acho que foi uma experiência muito rica que eu tive ontem com o cliente. Então, eu não vou passar para vocês, gente, como é que se constrói essa crença. Tem toda uma forma, tem todo um raciocínio, mas a gente não tem tempo hábil. Então, com esse cliente, as crenças deles ficaram. Se eu não for um cara legal e disponível, então as pessoas não vão gostar de mim.
Por mais simples e óbvio que isso pareça, isso vem do fundo da alma e vem com uma emoção muito forte. Se eu dizer não e recusar alguns trabalhos, então a minha organização vai pensar que eu estou ganhando muito para o que eu faço. Eu sou importante quando eu sinto que todas as coisas dependem de mim. Agora, é todo um trabalho reflexivo para o cliente conseguir explicitar e se reconhecer nessas crenças. A partir daí, a gente vai caminhar para a quinta coluna, que é de um primeiro plano de ação. Então, a gente sai da crença como um sujeito dentro da sua mente, está com a vista tampada. Dizem que o Garfield, quando ele tem vergonha, ele fica com a mão no rosto, né? Então, se eu olho o mundo com a mão no rosto, como vocês estão me vendo, eu vou ver tudo listado, eu vou ver tudo parcialmente, eu não tenho uma clareza. Quando eu descubro a crença, é como se eu tirasse essa mão do rosto e agora eu posso olhar o mundo com mais clareza, eu posso ter a crença na minha mão. Então, ela sai de sujeito e vai para o objeto. Como que a gente pode fazer isso, né? A sugestão então, na metodologia é que o cliente escolha um teste da crença chamado SMART. Não é o nosso SMART conhecido, que é específico, mensurável. É um SMART que é safe, ou seja, uma meta segura, pequena. Se um dos clientes falou que tinha medo de morrer, eu não vou pedir para ele mudar da noite para o dia. Então, tem que escolher uma coisa pequena, modesta, facilmente alcançável, mas que ela tem um grande objetivo, que é coleta de informação. Então, os primeiros 7 a 10 dias do cliente é onde ele vai buscar dados que lhe permitam questionar a sua crença. Espera aí, por exemplo, no caso de um paciente, de um cliente de dieta. Ao invés de entrar na dieta, ele decidiu apenas reduzir as porções. O que reduzir as porções o permitiria? Eu vou começar a ver que eu posso ter contato, posso ter vida social, as pessoas nem vão notar que eu estou de dieta. Ou seja, ele já fez uma coisa pequenininha, moderna, fácil e que permitiu levantar dados para rever a crença. Então, esse é um exemplo de um teste das crenças. Olha embaixo no pé do slide dizendo, importante, não tente mudar para ser melhor. Então, o primeiro passozinho não é, guardando a metáfora, entrar em dieta. Não é para passar só a alface, não é para passar a delegar 100% tudo, não é para passar a ter uma organização rígida do tempo, mas sim fazer pequenas mudanças que te ajudem a ser um pesquisador. Dar ao mundo a chance de questionar que a sua crença talvez não seja verdadeira 100% do tempo. E aí, à medida que o cliente vai caminhando, ele vai colocando mãos à obra, de preferência com parceiros. O que quer dizer isso? A metodologia sugere fortemente que para acompanhar o processo de mudança, o cliente tenha ou um coaching, ou a própria ajuda do livro, ou uma pessoa com quem ele vai conversar, discutir as suas mudanças, para que ele possa criar relacionamento com a crença, para que ele possa falar sobre ela. Então, essa é uma visão geral no caso aí do meu cliente. O que ele se propôs a fazer nos primeiros 7 a 10 dias? Ele ia começar a fazer um planejamento mínimo das atividades e ele normalmente trabalha com o e-mail aberto e vai interrompendo toda a atividade. Ele achou que era factível fechar o e-mail e abri-lo apenas em 2 momentos do dia. Aí eu perguntei, que informações você vai colher que te permitam rever essa crença? Então ele me disse, eu também vou pesquisar outros gestores para ver como é que eles lidam com o desafio do e-mail, e ver se há outras alternativas. Eu vou combinar com a minha equipe essa questão de não responder os e-mails imediatamente e vou ver como eu me sinto e como eles se sentem. Pode até ser que eu receba elogios, que as pessoas venham a me valorizar. Então, a grande pergunta é o que eu aprendo a partir das informações que eu tive nos primeiros 7 a 10 dias.
Aí o cliente voltou e a gente foi discutindo essa evolução. Os autores dizem que a gente gasta pelo menos 4 a 6 meses para realmente sustentar uma mudança. Eu, particularmente, eu não vou contar porque não dá tempo. Passei por um processo de mudança muito significativo com essa metodologia e hoje, um ano depois, eu posso dizer que eu nem me lembro que eu tinha uma outra crença limitante, que para quem faz o workshop eu conto em mais detalhes. Então, gente, essa é uma visão geral do mapa, obviamente que é uma demonstração, a gente não tem a pretensão que vocês tenham entendido claramente tudo. Nós passaremos agora a 2 depoimentos. O Sérgio Ribeiro foi meu cliente de coach, fez o workshop, eu atendi uma sessão depois, e particularmente foi muito emocionante, nós dois nos emocionamos muito com o impacto da metodologia. Então eu vou passar a palavra para o Sérgio e depois para a Ana. Vocês estão vendo o Sérgio? Estamos sim, Rosângela. Olá, Sérgio. Olá, bom dia, gente. Primeiro, agradecer a Rosângela a oportunidade, de participar desse evento com vocês. E o que eu tenho para dizer é muito simples. Participar do treinamento, dessa experiência, foi um momento especial. Eu vou explicar por quê. A gente conseguiu chegar em algumas descobertas de pontos que não tinham muita explicação, Por mais que a gente sempre fale em fazer, fale em começar, ficava muito complicado entender por que não fazer, E essa complexidade vem da descoberta de que os pontos que boicotam a gente em alguns sonhos, alguns desejos, são também pontos positivos, ou pontos que nos trouxeram sucesso. É antagônico, é complexo concordar com isso. Então, se algo me trouxe até aqui, me deu sucesso... Sérgio, posso só interromper um bocadinho? Rosângela, pode tentar centrar, porque nós estamos a ver o Sérgio, só metade da cabeça do Sérgio, portanto, se isso... Foi mal. Ou então, mexer no ecrã assim está excelente, ótimo. Obrigada, muito obrigada, Sérgio. Só retomando, Então, a grande descoberta é a gente conseguir ter contato com pontos que nos trouxeram sucesso, nos trouxeram felicidade e entender que eles também nos boicotam. Então, essa é a grande descoberta. E no momento que eu vivi essa experiência, deu uma travada, deu um momento que dói, assim, Você sente algo mexendo lá no fundo e fala, puxa, mas é tão simples, Parece tão simples fazer essas descobertas. E para completar, eu acho que isso é possível por algumas razões, Primeiro, a pessoa ter a disposição e querer realmente discutir coisas lá do fundo. Nem todo mundo está disposto a ter contato com essas situações. O método, que vocês viram aqui de uma forma muito resumida, mas posso garantir que ele conduz a gente de uma forma muito bacana. A sequência mostrada leva a gente a ir construindo o raciocínio. Então, o método associado a pessoa que está conduzindo, e não é simples, porque mexe com as pessoas, tem que ter todo um cuidado, as reações são muito diferentes. Então, o método é bacana, uma pessoa que domine é essencial para conduzir, não é algo que a gente fez o curso e sai fazendo, o importante é viver isso. E o último ponto é dar continuidade. Quando a gente sai do treinamento, a gente sai com um monte de dúvidas descobertas, a gente sai feliz por ter encontrado, mas voltamos a um ponto básico. E agora? O que eu faço? Então, é muito importante, na minha opinião, que a gente possa discutir com alguém preparado para isso, ou coach, como a Rosângela já falou, porque depois a gente tem que construir ações. É essencial que essa descoberta nos leve a dar alguns passos. E passos simples. A gente tem a mania de querer fazer coisas muito grandes de uma vez, passos enormes. O que eu já consegui, são pequenas coisas, mas é porque eu me determinei a fazer pequenos avanços, pequenas ações,
nada que traga tantas mudanças, para que não apareça novas resistências, né? O objetivo é ir combatendo as resistências. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Foi uma experiência muito bacana. De novo, obrigado, Rosângela, né, pelo treinamento e por estar aqui com vocês. Desejo que vocês tenham essa experiência também. Deixa eu fazer uma provocação para o Sérgio. Você me disse que 15 dias depois, quando você veio aqui, recebeu alguns feedbacks da sua gestora de coisas que você nem imaginava que já estava mudando. Fala um pouquinho sobre isso. É interessante. Quando as coisas vêm de dentro, né, qualquer situação da vida da gente, a gente começa a praticar ou a agir de alguma forma, às vezes nem tanto planejada ou programada. Mas as pequenas mudanças, elas se refletem na atitude, né? Não é tudo tão matemático e tão organizado, né? Ter condição de encarar certas coisas e enfrentá-las, a gente muda. E eu tive realmente, além dos pequenos movimentos que eu fiz de forma planejada, tive também feedback na vida profissional, né, que era um ponto que eu estava trabalhando, de mudanças, que aí nos motivam ainda mais, né? Nada melhor do que feedback positivo, né? Obrigado, gente. Bom dia a todos. Sérgio. Obrigada, Sérgio. Obrigada. Bom, o Sérgio precisa ir, tem uma reunião agora, queria te agradecer a presença, depois a gente se fala mais. Tá bom, obrigado. Tchau. Bom, passaremos agora, então. Tá me vendo bem, Alexandra? Muito bem, Rosa. Okay. Passaremos agora, então. Nós achamos interessante, a gente tem as diferenças culturais, né? E achamos justo, com os participantes dos dois países, ter um depoimento de Portugal também. Então, a Ana Conde foi minha cliente na construção do mapa. Esse workshop que o Sérgio participou foram 8 horas de duração. E eu tive uma sessão de 1 hora com ele para a gente fechar alguns pontos específicos. Com a Ana, a gente construiu o mapa em 1 hora, 1h30, então uma experiência ainda muito inicial, mas acho que já deu para ela poder compartilhar o que significou para ela. Ana, a palavra com você. Conseguem me ouvir? Então, obrigada a todos e obrigada pelo convite para partilhar aqui um bocadinho o que foi a minha experiência, porque eu ouvi e vi estes slides e arrepio-me totalmente. O meu desejo e o meu objetivo era exatamente conseguir melhorar o tempo, e que eu acho que é um dos desafios que é transversal. Cada vez mais pessoas hoje têm cargos de responsabilidade, têm equipas a gerir e que têm... Ana, você poderia falar um pouquinho mais alto e mais devagar? O som para mim não está muito ruim, é muito bom, não sei para as outras pessoas. E consegue-me ouvir agora bem? Muito bem. Muito bem. Então, eu referi exatamente que o meu desafio era rever nesses seus slides e que passava muito por aprender a gerir melhor o meu tempo. E eu sei que dei imenso trabalho à Rosângela, porque eu, acreditando que sou uma pessoa muito determinada, com muito foco, muito focada nos resultados, tinha aqui uma voz interna muito fechada por trás de uma cortina de ferro, que a Rosângela teve muito trabalho em conseguir abrir, porque, por um lado, para mim, era importante ter qualidade de vida e ter mais tempo para mim e ter mais tempo às pessoas com quem eu gosto. Eu, por outro lado, acreditava que para uma pessoa ser bem-sucedida e ter bom retorno financeiro, isso estava diretamente ligado a muitas horas de trabalho e, enfim, assumir um cargo de responsabilidade. E foi preciso aqui um trabalho intenso para eu conseguir perceber que eu tinha aqui uma voz interna que lá está, era um pé no acelerador e outro no travão. E a Rosângela conseguiu explicar-me e mostrar-me, fazer-me sentir com umas picadas que estas mudanças têm que ser lentas e que eu, mesmo sabendo que queria mudar, não basta nós queremos mudar, mas é preciso nós estarmos preparados para essa tal mudança e tomarmos essa consciência. E, portanto, foi um bocadinho por aí. É como aquela velha história do sapo, que nós pomos numa panela a ferver e se pusermos o sapo de repente numa panela a ferver, ele vai se queimar. E se começarmos a pôr a água
a aquecer lentamente, lentamente, ele vai sair de lá cozido, mas não se consegue perceber da mudança que fez, do que aconteceu de diferente. E, portanto, foi um bocadinho aqui comigo. Foi este clique a partir de certa altura que eu realmente tomei consciência de que eu sabia que era possível mudar, porque outras pessoas com os mesmos desafios que eu conseguem ter a qualidade de vida que eu quero ter. Mas lá está. E eu acreditava que para eu ser assim, isto implicava o comportamento que eu tinha. Então foi muito, eu acho que foi muito gratificante este trabalho que fizemos juntas, porque eu realmente tomei consciência e consegui aumentar a minha disponibilidade para pensar nas pequenas coisas que eu posso ir fazendo gradualmente para realmente operar essa mudança. E afinal não custa assim tanto. Ainda passou relativamente pouco tempo deste processo, mas posso dizer que ainda por cima hoje, vendo aqueles slides e lendo muitas daquelas expressões que me dizem muito respeito, eu consegui perceber já um passo à frente onde eu estou. Ana, se eu tomar a liberdade, compartilhe conosco, com nós brasileiros, aquela expressão das entranhas que você disse. Ok, nós temos aqui uma expressão que houve um momento em que a Rosângela me fez uma pergunta e me dizia mesmo, mas se tivesse alguém a dizer-te qualquer coisa como, ok, o que é que a tua voz interior te está a impedir de fazer e o que é que tu estás a querer acreditar tanto, mas que te está a impedir de realmente fazer essa mudança que tu dizes que queres fazer. E aí foi aí que essa forma da Rosângela perguntar-me, eu disse que me foi às entranhas, porque fez o clique e realmente é essa voz interior que me estava a impedir de mudar. Ok, obrigada. Obrigada e desculpa o trabalho que eu lhe dei, porque eu sei que foi duro. Faz parte do meu trabalho. Bom, eu não vou abordar isso, só é interessante saber que este modelo pode ser aplicado a empresas e equipes. A gente pode construir o mapa de cada indivíduo de uma equipe e o mapa coletivo, só para você saber, isso seria capítulo para uma outra questão. Alexandra, então está com você a coordenação aí dos debates, e depois caminhar para o encerramento. Ok, muito obrigada, Rosângela. Acho que foi muito esclarecedor. Conseguiu compactar em tão pouco tempo tanta informação. Foi um desafio. Para mim suscitou-me imensa curiosidade de saber mais e de a utilização principalmente desta metodologia nas empresas, não é? E em trabalhos com líderes, que é uma questão que se nos levanta muitas vezes. Mas eu, se calhar, antes aqui das minhas dúvidas e antes de vermos se temos aqui, porque também já não temos muito tempo, eu gostaria de abrir o debate à nossa audiência. E nós temos aqui já um comentário do Paulo Guimarães no chat, que nos diz que também acredita que são mudanças mirabolantes que muitas vezes fazem sentido para as pessoas. As mudanças simples e que nos ajudam no dia-a-dia demonstram a nossa capacidade de ser diferente e capaz de fazer diferentes coisas. Muito obrigada, Paulo. E calculo que haverá algumas dúvidas ou comentários que queiram, pensamentos que queiram partilhar connosco. Se alguém quiser, eu peço que desligue. Okay. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Rosângela, Ana Adele falando. Rosângela, eu gostaria de saber se a gente pode aplicar essa metodologia com jovens de 18 a 24 anos, ou se é uma coisa só para pessoas mais maduras mesmo, em momentos de transição de carreira. Muito bacana, eu fiz essa pergunta para a Alissa, para a professora, e ela disse que aplicou nos filhos dela, com a faixa de 16 a 18, que foi muito bacana. Eu tive no meu primeiro workshop 2 jovens de 20 e poucos anos, 23,
Foi muito rico. Um deles veio aqui 2 semanas e no domingo eu estive com uma pessoa que indicou e falou que ele estava felicíssimo, que fez uma diferença muito bacana. Então, é possível, eu não tenho uma grande experiência, as pessoas mais jovens que eu apliquei foram esses de 22, 23, mas a própria professora disse que é possível sim. E acho que esse é um mercado que eu tinha muita vontade de explorar, porque me pareceu ser um potencial bacana para ajudar jovens. Ok, obrigada. Muito boa. Obrigada, Ana, pela questão. Temos aqui uma outra questão do William, que pergunta, Rosângela, quando um tema escolhido para ser trabalhado vem mesmo sozinho, portanto, William, não sei se estou a formular bem a questão, não é? Portanto, a questão é se um tema para ser trabalhado vem mesmo sozinho ou vem associado a outros. E entendi que devem ser trabalhados um a um, cada um deles com o respectivo mapa. Normalmente, quando a pessoa faz um primeiro levantamento, vem vários temas, mas é muito interessante que a gente consegue ver pontos comuns e uma interseção entre eles. Mas é importante que ele escolha um único objetivo de desenvolvimento, senão fica muito difícil que ele vá listar comportamentos contrários, por exemplo, a 4, 5 questões diferentes. E ele pode, é muito interessante quando a gente faz o workshop com um intervalo de uma noite, às vezes chega no dia seguinte a pessoa trocou a metodologia, fez outra em casa e trouxe uma outra questão. Mas para ela ocorrer, é interessante que você escolha um único objetivo. Ok, obrigada, Rosângela. William, se tiver mais alguma dúvida na sequência, pode libertar o seu microfone e falar connosco ou continuar a escrever no fórum. Também tenho aqui outra questão sobre o trabalho feito com grupos. Quantas sessões mais ou menos é que é preciso? Portanto, é preciso um espaçamento entre sessões, portanto não será um workshop de implementação? Sim. No curso que eu fiz um dia sobre trabalho em times e equipes, e os professores já utilizam, mas não tem uma experiência muito grande nisso. O que a gente observou? Você trabalha, primeiro, fundamental fazer um mapa individual de cada membro, para que eles possam conhecer a metodologia, conhecer toda a lógica. Depois você senta com a equipe durante algumas horas, no mínimo 4, 6 horas, eu acho que o ideal talvez fosse até um dia, e eles vão fazer o mapa da equipe. Exemplo, a equipe quer ser mais inovadora, ou quer ter uma melhor comunicação entre si, um melhor clima. Então, cada um fez o seu mapa, e agora nós vamos fazer o objetivo coletivo. Nosso objetivo é ser uma equipe mais inovadora. Quais os comportamentos que nós, enquanto equipes, fazemos contra a inovação? Depois, na coluna 3, quais os medos e receios que nós faremos se a gente não inovar? Então, você constrói aquela mesma lógica e depois você vai fazer por um processo de mudança. Eu não acredito que seja possível determinar exatamente em quanto tempo depois a mudança. Mas é um processo que a equipe descobre as suas crenças limitantes. O Robert compartilhou com a gente um programa que ele fez na ATT, onde ele nos revelou ter construído 60 mil mapas para o processo de mudança organizacional. Mas, para ser muito honesta, eu ainda não tenho uma experiência grande, estou chegando ao Brasil agora. Esse é uma das minhas perspectivas de desenvolvimento futura. Eu já estou fazendo um projeto na ArcelorMittal com gestores, ainda no nível individual, para mudança de algumas habilidades de gestão, e a gente está estudando fazer um projeto piloto lá, que depois pode até ser motivo de um próximo webinar. Eu acho ótimo, Rosângela, vou cobrar, vou andar em cima de si para quando tiver experiência prática da utilização da metodologia com equipas. Acho muito bacana, obrigada pela pergunta e acho que esse é um potencial muito interessante para a gente fazer mudanças para equipes. Ou seja, eu tenho aqui uma outra dúvida da Sandra, que nos pergunta se acha relevante que a profissional que utiliza esta metodologia se submeta ao mapa antes de aplicá-lo e qual é a importância desta vivência anterior à prática.
Eu acredito que seja muito importante. Primeiro que para aplicar, como o Sérgio bem disse, eu não o brifei, eu deixei absolutamente à vontade para falar o que ele quisesse. Acho que a pessoa tem que estar muito preparada. Eu já apliquei muitos mapas, à medida que eu venho aplicando, eu vou vendo que eu vou ganhando mais senioridade, mas quando eu passei pelo mapa, o que me levou a isso foi que eu tive um processo de mudança muito interessante passando pelo mapa. Então, eu acho que quando você passa por ele, se você é um coach, você vai falar por experiência própria, você vai ter uma crença. Então, eu tenho uma crença absoluta. Então, eu acredito que é muito pertinente. E acho que a pessoa precisa ter uma formação densa, consistente, estudar bastante para estar confortável para se aplicar. Porque, como bem disse a Ana, às vezes é muito difícil. Oh, Rosângela, e diga-me uma coisa, eu sei que a Rosângela tem trabalhado, portanto, a sua carreira, especialmente nos últimos tempos, tem sido sempre com diretivos em empresas, certo? E eu gostava de, há aqui uma pergunta muito clara de como é que é a sua experiência em aplicação destes mapas em quadros diretivos de primeira linha? Entenda, diga? Em gerente de primeira linha? Sim. Olha, a grande maioria dos meus... Eu fiz a minha formação em outubro do ano passado, então é bastante recente. Eu já rodei 3 workshops em torno aí de 60, 70 pessoas e já fiz alguns mapas individuais. Eu tenho alguns gerentes de primeira linha, mas quase sempre, a grande maioria, vieram me buscar individualmente. O caso empresarial que eu tenho é o caso da ArcelorMittal, onde eu tenho gerentes de nível médio, que estão num programa que é chamado um circuito de aprendizagem e que aqueles comportamentos, principalmente o que mais apareceu foi delegar, foi dar feedback, foi formar gente, então desafios da gestão de pessoas. E a gente pôde perceber muito claramente os impasses e as crenças limitantes para ter uma postura dessa. Então, se eu delegar, ninguém vai fazer como eu faço, eu vou correr riscos da organização, o meu salário vai ser alto demais. Então, eu tenho uma experiência corporativa, mas ainda de mapas individuais. E eu não tenho a menor dúvida que mesmo nos gerentes de primeira linha, que isso é absolutamente aplicável. A gente tem estudado vários casos na literatura, lá nos programas, a gente teve participantes de mais de 20 países, e as pessoas relataram casos muito interessantes em vários níveis organizacionais. Ok. Não sei se eu respondo exatamente o que a pessoa quis perguntar. Ok, vamos aguardar se veio alguma dúvida na sequência desta primeira questão, ou se ficou esclarecido, mas entretanto tenho aqui mais algumas questões. Já nos estão a perguntar se vai haver cursos em Portugal ou só no Brasil, portanto nós já vamos passar essa parte. Eu vou a Portugal com o maior prazer. De qualquer forma, temos aqui uma outra participante que gostaria de perguntar, portanto, quando faz este workshop, se você trabalha as colunas 3 e 4, explica-se explicitamente o que estes compromissos ocultos e a crença oculta, ou faz isso por meio de perguntas indiretamente? Não, eles constroem literalmente o próprio mapa. Então, é um processo gradativo. Eu divido as pessoas em duplas e vou explicando cada coluna e eles vão fazendo. E à medida que eles vão fazendo, eu vou rodando, dependendo do tamanho da turma, eu tenho outros coaches facilitadores comigo, a gente acompanha os grupos, porque não é tão simples assim. Então, eu tive, por exemplo, uma cliente, que foi um caso muito interessante, que ela não conseguia, na terceira coluna, se imaginar fazendo o oposto da coluna 2, na caixa de receitas. Eu não via nada, ela dizia, não vejo nada, não consigo imaginar, até que num determinado momento saiu do fundo, ela disse, que o receio dela, que ela não se via fazendo o contrário, porque ela não tinha nada de bom para oferecer para o mundo. Então, foi uma coisa que saiu, como diz a Ana, das entranhas.
E foi um caso, eu até arrepio quando eu conto, muito marcante, que essa pessoa vivia procurando problemas, ela tinha uma crença interna, que o que ela tinha era tão sem valor, que o que ela oferecia para o mundo eram problemas. Então, a pessoa, durante o workshop, é o que o Sérgio disse, ela precisa querer, ela precisa estar aberta. As dificuldades que ela tem da imunidade, cabe a nós, coaches, que estamos conduzindo, ajudar de uma maneira gentil, não ameaçadora, mas poderosa, para que ela se construa realmente o seu mapa. Então, não é teórico. Ok. Obrigada, Rosângela. Olha, devido à hora, eu vou, se calhar, estão aqui mais algumas dúvidas, temos aqui só uma dúvida que eu acho que sei responder, portanto, estão a perguntar se precisam de obter feedback externo para a construção da coluna 1, para quem faz o workshop, há um trabalho prévio que os participantes são convidados a fazer para irem preparados já com algumas questões para trabalhar durante o workshop. Portanto, penso que respondi. Certo, Rosângela? A gente manda um e-mail pedindo para eles escolherem feedback. Quem não colhe, a gente pede na hora para eles imaginarem o que as pessoas diriam, mas a essência é que a escolha final do objetivo seja da pessoa. Por exemplo, eu recebi um feedback, eu quero que você aprenda a dizer não. Eu quero trabalhar uma outra coisa. Então, aquilo é para um input a mais, mas de modo geral a preparação é só a pessoa escolher o objetivo, baseado em feedbacks ou não, e lá na hora, à medida que a gente vai dando a orientação, ela acaba aprofundando e a gente ajuda, inclusive, na definição do objetivo. Tem pessoas que colocam coisas que são muito pouco palpáveis, então tudo isso faz parte da construção. Ok. Rosângela, eu posso pedir para passar o slide para o próximo? Pronto, portanto, nós temos, deixamos-vos aqui o anterior. Obrigado. Portanto, nós temos previsto o dia 31 de maio, temos cá a Rosângela em Portugal para fazer este workshop, com um maior detalhe sobre esta metodologia. Para quem estiver interessado, nós enviaremos informação a seguir este webinar. E no Brasil vão então, já em Belo Horizonte, ter no dia 5, Desculpa, é dia 4 de maio, gente. Dia 4 de maio, só para os recursos humanos, portanto, profissionais dos recursos humanos, portanto, vai ser um workshop dirigido apenas a profissionais de recursos humanos, e depois têm no dia 24 de maio para os gestores e profissionais e empreendedores, ok? Portanto, em Portugal nós ainda não temos público para fazer esta distinção, vamos aceitar as inscrições à medida que forem chegando, interempresas, ou se eventualmente alguma empresa tiver curiosidade de fazer internamente, nós também estaremos disponíveis para escolher outra data com as empresas. Só um segundo, por favor. A ideia de fazer uma turma de RH, a carga horária vai ser 1 hora a mais para que a gente possa juntar profissionais ao final e discutir qual o potencial, como que a gente pode internalizar isso nas organizações. Então, essa é a única diferença. O workshop em si é o mesmo, acrescido dessa 1 hora específica para RH, ok? Ok. Obrigada pela explicação. De qualquer forma, a qualquer momento não tem, quer dizer, podem recorrer a processos de coaching, mesmo que não presenciais, mesmo que à distância, não é, Rosângela? A Rosângela está disponível para aceitar processos de coaching também. E pronto, e portanto ficam aqui os nossos contactos. Quero passar os nossos contactos. Que a Rosângela... Ela está pulando a apresentação. É? Não quer passar os nossos contactos. Nós também enviamos... Eles estão aí, só que o slide está rodando, daqui a pouco ele cai. Ok. Tudo bem, deixe estar assim. Falta aí o seu celular, de qualquer maneira. Portanto, de qualquer forma, nós vamos depois entrar e enviar toda a informação. Eu quero agradecer imenso a todos os que estiveram aqui, especialmente por estes 5 minutos adicionais. E
alguma dúvida podem sempre enviar-nos e-mails e obviamente que nos próximos dias vamos circular mais informação convosco. Esperemos que já com a gravação e que tenha tudo corrido bem com a gravação, já que este é um workshop realmente com uma enorme dimensão que nós não tínhamos prática nesta dimensão de realização de webinars. Obrigada a todos e um bom dia e uma boa semana para todos. Muito obrigada, Alexandre, minha parceira, e a todos os colegas que prestigiaram.